E aí, pessoas na paz? Hoje eu vou falar de Solstice View, que é um trabalho do PH Marcondes. Talvez as pessoas não saibam tanto, mas o PH Marcondes é um artista brasileiro que trabalha bastante lá fora. Já trabalhou em quadrinhos como de Power Rangers. E acho que já tem um trabalho com Stan Lee, inclusive. Não na Marvel. Mas aí ele decidiu, alguns anos atrás, criar esses quadrinhos online, né? Dessa cidade fictícia de Solsticeville, com foco no, nos personagens Felipe, Rafael, Reinaldo e Deco. As moças, bom, elas aparecem, mas elas não são exatamente o foco, né? Porque como é como é um quadrinho de comédia, é mais fácil fazer comédia com os personagens masculinos do que com as personagens femininas, né? Isso ainda é meio padrão. Mas vamos lá. Esse quadrinho ele é um apanhado de histórias que foram publicadas online. Então você não tem exatamente um grande segmento entre uma e outra. Elas vão acontecendo e cada uma delas não tem muita ligação uma coisa com a outra. Fica bem claro que dentro desse universo você teria várias possibilidades interessantes, como por exemplo ficção científica e tal. Mas o foco desses quadrinhos aqui são exclusivamente o Felipe tentando arranjar uma namorada e meio que demonstrando como ele não é exatamente o cara mais agradável do mundo. Embora talvez isso aconteça porque seja uma maneira de você ver as pessoas que são até talvez o tipo de consumidor desse quadrinho, né? Meio que aquela piada dolorosa de quando você coloca um espelho na sua frente e precisa verificar os seus defeitos. Dentro do quadrinho você tem muitas referências à cultura pop, né? O tempo todo, inclusive. Mas não é exatamente algo que fica sendo jogado no seu rosto, na sua cara o tempo todo. Tipo assim, elas estão lá. Se você identificar, beleza. Se você não identificar, não vão fazer nenhuma diferença real na maneira como você aproveita a história, né? E falando sobre a arte do PH é uma arte muito boa. Eu acho que ela tem aquela coisa que muitos artistas brasileiros conseguiram fazer bem, que é essa fusão do estilo ocidental com o estilo oriental de quadrinho. E o trabalho dele, como é um trabalho que já foi bem divulgado lá fora, você vê que tem um bom motivo. Ele tem artes muito precisas, muito limpas. Cenários, quando o cenário aparenta cenários bem detalhados, o suficientemente detalhados pelo menos. O quadrinho em si, você tem a primeira história dele colorida, algumas páginas coloridas, mas a grande maioria são em preto e branco. Então, isso é uma coisa que você vai esperar, né? Talvez até algo que dá uma proximidade maior ao mangá. Bom, no geral são histórias engraçadas, onde você vai ver principalmente o Felipe sendo ridicularizado por basicamente todo mundo. Algumas vezes por merecer, outras simplesmente porque a vida não sorriu para ele. E ele termina, claro, sem ter conseguido ainda alguma namorada. Então, no finalzinho aqui a gente tem mais alguns sketches e tal. Ou seja, resumindo, esse quadrinho tem um apanhado de histórias que, pelo que eu fiquei sabendo, continuam online também. São artes muito bonitas, de um artista bem competente. A comédia funciona.
eu realmente gostaria que a gente tivesse mais desse material. Quando ele saiu, na minha opinião, o preço foi um pouco salgado pro que tem, né, de fato, de conteúdo. Mas o que tem de conteúdo é de qualidade. Boa arte, histórias divertidas, personagens até engraçados de você acompanhar, interessantes. Um mundo que teria possibilidades de avançar de maneiras diferentes, tanto para comédia quanto para ficção científica, ambos ao mesmo tempo, né? Coisa que inclusive a gente sabe que dá muito certo. Esse é um projeto que eu gostaria de ver muito mais dele, porque é um ótimo projeto nacional que consegue transmitir bem a ideia da comédia brasileira e que eu acho que pode vender tranquilamente em qualquer lugar do planeta. Se você tiver a chance de conseguir uma cópia, é um ótimo material para você ter na sua coleção, porque realmente demonstra bem do que a gente é capaz por aqui. Então, é isso. Se você quiser dar algumas risadas, não vai errar muito com Solstice View. Valeu!